CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje é quinta-feira, 27 de março de 2025. É hoje, hein? Tem decisão no Campeonato Paulista já. A gente vai falar de Corinthians e Palmeiras, mas a partir de agora todas as informações sobre o time do seu coração aqui no CBN Esportes. Na Fórmula 1, a temporada 2025 ainda está começando, mas já há mudanças importantes no grid. A RBR decidiu substituir Liam Lawson após 2 corridas para a vaga do neozelandês, convocou Yuki Tsunoda da Racing Bulls. O japonês de 24 anos vai correr ao lado de Max Verstappen já no GP, adivinha de onde? Do Japão, na casa dele, de 4 a 6 de abril. Com isso, Lawson retorna à Racing Bulls, equipe que defendeu por 11 provas em 2023 e em 2024. Destaque agora do Guarani, a manchete do Bugre, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Ótima quinta-feira pra você, pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes. O Guarani oficializou a saída do lateral direito Ian Henrique para o time sub-20 do Internacional e tem um acerto com um novo jogador para repor a saída do Ian pro Colorado. E daqui a pouquinho nós vamos ouvir o que Maurício Souza pensa a respeito de novas contratações. Ontem teve um podcast do Guarani, aliás, muito bem feito, parabéns aos envolvidos. E vamos repercutir a fala do técnico do Bugre a respeito dos possíveis reforços que ainda estão por vir. Autoridades de governo e representantes das associações dos 10 países que compõem a Conmebol são esperados em Luque, na sede da entidade, para debater os casos frequentes de racismo nos estádios de futebol do continente. O encontro se dá ao meio de forte pressão brasileira para que as punições aplicadas pela Confederação Sul-Americana sejam endurecidas. Nas últimas semanas, CBF, clubes e governo federal se manifestaram com críticas à Conmebol. O episódio que levou a esse cenário foi das ofensas ao atacante Luigi do Palmeiras durante a partida da Libertadores Sub-20 no começo de março no Paraguai. Você não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras? Já diria o personagem histórico de Lima Duarte. O destaque de Gabriel Dudziak. O campeão paulista de 2025 será decidido hoje a partir das 9h35 da noite na Neoquímica Arena. Depois de vencer o Palmeiras por 1-0 no Allianz Parque, o Corinthians poderá jogar pelo empate nesta noite para se tornar campeão estadual. Já o Alviverde precisa de uma vitória por 1 gol para levar a decisão aos pênaltis, ou de um triunfo a partir de 2 gols para ficar com a taça ainda no tempo normal. O Alvinegro não sabe se poderá contar com Garro e José Martínez para essa partida, enquanto o Palmeiras terá que lidar com os desfalques de Marcos Rocha e Gomes. 4 temporadas, 3 títulos e o respeito eterno da torcida. Em eleição promovida pelo Chelsea entre os seus torcedores, o zagueiro brasileiro Thiago Silva, o monstro do Fluminense, foi escolhido para o time ideal do clube inglês em seus 120 anos de história. Fundado em 1905, o Chelsea comemorou o aniversário no dia 10 de março. Thiago Silva, hoje com 40 anos, jogou no clube entre 2020 e 2024. E agora o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupe. A Macaca perdeu ontem pro Ituano na estreia do Campeonato Brasileiro Sub-20 Série B. O jogo aconteceu no estádio Moisés Lucarelli, 2-0 pro Galo de Itu. Em relação ao time principal, a preparação segue visando a primeira partida na Série C do Campeonato Brasileiro. A diretoria busca reforços. Os profissionais da parte física seguem trabalhando. E Alberto Valentim colocando ali a parte tática pra rapaziada. Aliás, deve ter mais um jogo treino no sábado, dessa vez com a Inter de Limeira. Será o terceiro jogo preparatório da Macaca visando o duelo contra o Figueirense, Série C. Eu tava confundindo com a Série B, Série C do Brasileiro. Sub-20 perdeu na Série B. A Ponte Profissional é Série C. Que fase, hein?
Na NBA, depois de terminar o primeiro tempo do jogo contra o Indiana Pacers sem acertar nenhum arremesso de quadra, marca negativa que não acontecia na sua carreira desde 2010, LeBron James se recuperou da melhor forma. Bem nos últimos 2 quartos do jogo, LeBron deu a vitória aos Lakers ao pontuar no estouro do cronômetro clutch, 120-119. O tradicional tapinha Salvador, né? Foi uma bela cesta, viu? Foi mesmo. De quem tá prestando atenção no jogo. Exatamente. No estouro do cronômetro. Milésimos de segundo. Aliás, o basquete... No laço. 1 segundo é uma eternidade. E agora o destaque da Série A3 do Campeonato Paulista. Teve campeão do mundo, né? Campeão mundial de clubes. Ia falar campeão da Libertadores, mas ele não é campeão da Libertadores. Decidindo o jogo pro Rio Branco. É isso mesmo, Fábio Scheib. Grande abraço pra você. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvintes CBN. Exatamente, o Tigre segue forte rumo à busca ao acesso à Série A2 do ano que vem. Ontem o Rio Branco conquistou uma importante vitória fora de casa pelas quartas de final do Paulistão da Série A3 e assegurou vaga nas semifinais. O time, jogando em Porto Feliz, não tomou conhecimento do Esportivo Brasil e despachou o adversário, 3-1. Gols de Brown, do experiente atacante Thiago Ribeiro e Luqueta. Agora na semi, o Rio Branco mede forças com Monte Azul, que eliminou a Itapirense com gol nos acréscimos da segunda etapa. Na outra perna, na outra semifinal, o Marília, que eliminou o União São João, encara o Sertãozinho, que passou pelo Catanduva, viu, Júlio? Boa, Fábio Scheib. Obrigado, grande Fábio Scheib. Agora a opinião de Carlos Eduardo de Freitas. Grande abraço pra você. Bom dia, Carlão. Outro abraço pra você, Júlio Nascimento. Todos os caminhos levam a Neoquímica Arena hoje à noite. 1-0 pro Corinthians no agregado, mas isso não significa nada a partir do momento em que Candançã apitar o início da partida. É um Palmeiras forte, é um Palmeiras que briga pelo tetracampeonato, ou seja, um duelo de muita emoção daqui a pouco lá em território alvinegro, Júlio Nascimento. Daqui a pouco ele foi bem legal, né? Vai demorar pra caramba. A ansiedade tá grande. Imagine a dos nossos parceiros aqui. Tem muita gente que hoje nem veio trabalhar. Ó, seguinte, então os nossos ouvintes podem participar aí, mandar inclusive as opiniões, os palpites para o nosso WhatsApp 991869070 991869070, o código diário é o 19. Pois não, Tom? 99186-9070. Aliás, esse é o telefone para quem quiser participar do palpitão premiado aqui da CBN Campinas. Durante o Arena CBN, você, ouvinte, torcedor, pode mandar o palpite pro jogo de hoje. Os acertadores vão concorrer a um prêmio espetacular. 99186-9070. Nós começamos ontem. Quem já mandou ontem já está participando, ok? E se você não mandou, hoje, a partir das 4 da tarde, no Arena CBN, você também já pode mandar aí o seu palpite. Se quiser mandar agora também, pode ficar à vontade. Mas no Arena, a gente vai ler as mensagens no ar, beleza? E claro que o Carlão de Freitas, quando fala em palpite premiado, tem um recado muito especial, hein, Carlão? Eu tenho um recado super especial, Antônio Lupe. Na Nissan Daruge você encontra a verdadeira essência da tecnologia japonesa em cada detalhe. Nossa linha de veículos atende a todos os perfis, desde SUVs modernos e sedãs sofisticados, até picapes robustas de alta performance, com design inovador, motores avançados e sistemas inteligentes de segurança. Cada Nissan entrega conforto, eficiência e durabilidade incomparáveis, do icônico Nissan Kicks ao potente Frontier. Aqui você tem atendimento personalizado, test drives exclusivos e condições especiais para garantir o seu Nissan. Nissan Daruge, 100% tecnologia japonesa, 100% para você. Acesse nissandaruge.com.br e conheça mais. Boa, Carlão de Freitas, 11h16. Esse é o CBN Esportes no ar, com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream é com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h16. CBN Esportes Campinas. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa.
Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Informações do trânsito com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Quem segue pela Avenida Andrade Neves tem uma pequena lentidão na saída da Estação Cultura, sentido Castelo. Quem segue no sentido centro vai fazendo um bom caminho. A Barão de Itapura tem excesso de veículos na saída da rodoviária e mais à frente da Rua Doutor Delfino Sintra até a Rua Sacramento. No restante da via, o ouvinte segue sem dificuldades. Pela Avenida Brasil, o motorista perde tempo somente no semáforo sentido Vila Nova. No sentido centro tem lentidão na saída da Avenida Imperatriz Leopoldina, próximo ali ao Balão do Timbó e também na chegada à Avenida Orozimbo Maia. Quem segue pela Orozimbo perde tempo somente pela pista da direita, desde a Rua Paula Bueno até a altura da Maternidade. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação da CBN agora 11h19. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. 11h21. Hoje é Dia Nacional do Casal, hein? Qual o grande casal do futebol? Tivemos casal 20, né? Do Fluminense. Ah, em duplas, casal 20, Assis e Washington, né? Pelé e Coutinho, Bebeto e Romário. Dodô e Osmar. Dodô e Osmar no Carnaval da Bahia. Aí as duplas sertanejas, né? Mas no futebol. Neymar e Ganso. Né? Tivemos o Diego e Robinho. Gamarra e Batata.
Corinthians. Aldair e Márcio Santos, 94. Zagallo e Parreira. E pra Campinas, Carlão? Nossa. De duplas? Aí o bicho Zenon e pega, Careca. né? Caraca. Zenon e Careca. Careca e Jorge Mendonça. Amoroso e Luizão. Amoroso e Luizão. A da zaga da Ponte. Oscar Polozzi. Boa também, isso. Grande luta, tá com a memória boa. Gostei, foi bem. Tô bem. E pra você, Fábio Chaib, uma grande dupla aí, que te remete ao futebol. Rivaldo e Ronaldo, Copa de 2002. Boa, vale também. Que saudade, quando o Brasil jogava com vontade. a minha, só pra não fugir do futebol internacional, Henri Bergkamp, hein? Quem viu. Henri Bergkamp, Arsenal, né? Arsenal. 11h22, hoje tem final do Campeonato Paulista. Tô nervoso, hein? Gabriel Dudziak está chegando com as informações de Corinthians, Júlio também. Palmeiras. A senhora não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. 11 dias após o primeiro duelo, Corinthians e Palmeiras voltam a se encontrar nesta quinta-feira para a segunda e decisiva partida da final do Paulistão 2025. Como o Alvinegro venceu por 1-0 no Allianz Parque, pode jogar por um empate na Neoquímica Arena a partir das 9h35 da noite para sair com o título estadual. Em caso de vitória palmeirense por um gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis. O treino do Corinthians nesta quarta, no entanto, reservou uma notícia ruim para a equipe antes da decisão. O meia Garro deixou a atividade mais cedo após sentir dores no joelho novamente. Romero e Thales Magno são os favoritos à posição se ele não puder jogar. Já o volante José Martínez, que deixou o jogo da Venezuela com um incômodo na coxa, também não tem presença garantida e pode ser substituído por Bidon. Do lado palmeirense, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com Marcos Rocha e Gomes machucados, mas terá o retorno do meia Maurício, ao menos entre os relacionados. Apesar de ter tido 6 atletas convocados para a data FIFA, o Alviverde passou praticamente ileso pelo período, já que apenas Rios e Piquerez entraram em campo, sendo que o uruguaio atuou só por 34 minutos em El Alto, na Bolívia. Por isso, nenhum dos convocados deve ser desfalque hoje. O São Paulo decidiu reintegrar o volante Luan ao elenco profissional depois de o atleta ter passado todo o ano treinando em separado por opção da comissão técnica. A escolha se dá em meio à escassez de volantes de mais marcação no elenco após grave lesão de Pablo Maia. Luan, porém, ainda não deve ser relacionado para as partidas do tricolor. A próxima delas ocorre no sábado, no Morumbi contra o Sport. Já o Santos não terá Neymar para o duelo contra o Vasco no domingo no Rio de Janeiro. O atleta ainda não está completamente recuperado de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Sem ele, Tassiano e Roleiser brigam pela vaga ao lado de Soteldo, Guilherme e Tiquinho Soares no setor de frente. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Muito bem, 11h24, você viu o que é a magia de Valmir Bortoleto, né? Ele já trouxe aqui a frase pro ar, pra quem não tava se lembrando. Só não consigo lembrar o nome desse personagem. Casamento de Romeu e Julieta, era o Lima Duarte, né? Você não sabe, vamos ver se o Fogo nos ajuda. Que é uma cena com a Marisa Hort, né? Enquanto isso tem uma outra... Luana Piovani, né? Luana Piovani, ixi, desculpa. Não, vocês estão misturando os filmes. Eu tô misturando, desculpa. Volta a fita, Marisa Hort é Boleiros. Isso, Boleiros. Isso, com o Lima Duarte. O casamento de Romeu e Julieta é o Marco Rica com a Luana Piovani. Mas essa cena é do Boleiros, né? Que é um treino... Gustavo também, né? O Lima Duarte, que é São Paulino fanático, inclusive, né? Fez 95 anos essa semana. O grande Lima Duarte. Mora aqui em Dayatuba. Ele interpreta um técnico do Palmeiras. E aí ele tá um diálogo justamente com a Marisa Hort, que a senhora não sabe o que é Palmeiras e Corinthians. Sensacional. É uma frase. Esse filme tem uma cena. E esse do Romeu e Julieta é muito bom também, que é da Luana Piovani, que ela faz uma palmeirense casada com. No Boleiros é o Fabinho Guerra, né? Que é o jogador do Palmeiras, é um bad boy. Ali ele faz mais ou menos o Edmundo, eu acho. E tem outro personagem que ele me remete ao Rivaldo. Não sei se foi isso que o autor, que foi o Hugo Giorgetti, né? Isso, exatamente, o próprio. Que fez. Eu não sei se esta era a intenção, pelo menos me pegou. À época eu imaginei Edmundo e Rivaldo no Palmeiras. A galera tá mandando, antes da gente falar do clássico, algumas duplas. O professor João, hein? O professor João está na audiência aqui, ó. Pelé e Coutinho, Assis de Washington, Jorge de Careca, Dario Pereira e Oscar, Leivinho e César, Bebeto Romário e Tony Totti. Tony Totti? O que é isso? É pior que pinga de fazer Tony Totti foi o quentão. seguinte, isso foi em 94, 95, a Ponte Preta contratou esses dois jogadores. O Tony jogava no Paulista de Jundiaí, tinha feito uma boa Série A2. E o Totti era um jogador também que veio aí do futebol do interior, mas
Nossa senhora, uma das piores duplas que a Ponte Preta já teve. Precisamos armar em um... Valmir Bortoleto, acho que ele lembra, Valmirzinho? Tony Totti? Mais ou menos. É mais pra menos, né? Melhor pra você, viu, Valmir, de lembrar até. E ele tinha a mesma reação quando você pede um pedaço do lanche dele, né? Xingamentos e mais xingamentos. Verdade. Aliás, tem... Só indo do futebol... mas antes precisamos armar assim um negócio. Já falei com o The Tiger Man também. Tem que chamar. Pra fazer ali a nova geração a transição, né? A passagem do bastão. Isso, cara, isso a gente poderia mesmo organizar, mas seria bem legal mesmo. Vai ser muito legal. Isso é legal. Lembrei de algumas duplas fora do futebol. Tony Parker e Tim Duncan. Basquete. Spurs, okay. E não tem Kobe Bryant e Shaquille O'Neal no Lakers. Olha aí. Tem o Wade, LeBron James, Jordan, Scott Pippen, Negrão e Tandy. Negrão e Tandy. Sim, boa. Ana Paula Nossa, Hortência. Bruninho Lucão. Paulo Hortência. A Ana Moser também, né? Com a Ana Moser, Márcia Fu, 96. Prost e Senna. Prost e Senna. Verdade. Tem bastante. Marcos e Rogério Ceni. Não, mas aí não é dupla. É uma dupla que não que era muito... Sabe que na Fórmula 1 é difícil, né? Duplas que se casam, mas Gerhard e Ayrton Senna foi, né? Até mesmo o Schumacher e Rubinho, né? Que verdade. Apesar das polêmicas, eles foram parceiros por muitos anos. Vamos aqui aos nossos ouvintes. O Ivanei, Corinthians 1, Palmeiras 1. Tá lembrando aqui outra dupla corintiana, Sócrates e Casagrande. Opa! Oscar Polozzi ou Dario Pereira e Amaral, se fosse para escolher um. Nossa! Dario Pereira e Amaral, mas não jogaram juntos Dario Pereira e Amaral? Oscar Polozzi ou Dario Pereira ou Amaral. Entendi. Qual a melhor dupla casa com Oscar? É isso? Acho que é isso que o Gramário tá querendo dizer, né? Acho que foi o Polozzi, né? Apesar que o Amaral foi na Copa de 78. O Amaral era muito futebol. Meu senhor, jogava de terno, né? Eu assisti alguns Pereira, TTs então? de 78. Nossa. Tanto da campanha do Guarani quanto da Copa de 78. Na Copa de 78 ele salva um gol contra a Espanha, se eu não estiver enganado. Tá louco, jogava de terno, né? Amaral, Luizinho, que jogou no Atlético Mineiro, esse menino do Flamengo, Léo Ortiz, Mauro Galvão, são assim zagueiros, mas com muita qualidade. André Cruz na ponte. O Flodoardo lembra aqui... Antônio Carlos. Lembra Dudu e Ademir da Guia, o Flodoardo, inclusive Dudu e Ademir. Tio de Dorival Júnior. Dorival Júnior, isso. Tio do professor Araraquara. Professor Dorival Júnior. Saudoso Dudu? Saudoso Olegário Tolói, né, Fabião? Faleceu ano passado. É verdade, se foi. Faleceu antes da partida Brasil-Paraguai. Inclusive, Dorival fez homenagem pra ele na Copa América do ano passado. Bom dia, amigos da CBN. Uma boa... Eu corri um risco danado agora, mas tudo bem. Mas eu tava pensando nisso também. Tava tentando lembrar. Mas eu lembrei por causa disso aí que o Fábio Chap falou. Foi justamente antes... do jogo do Brasil. Foi depois, né? Dudu ele faleceu antes do jogo do Brasil. Dudu treinou a ponte, treinou o Palmeiras, né? Bom dia, uma ótima quinta, só na expectativa para Corinthians e Palmeiras. JP de Moraes aqui, tá mandando a mensagem. Palmeiras 0, Corinthians 1, é o Éder, bairro São Bernardo, torcedor da Ponte. Tá mandando aqui o palpite. Corinthians 2, Palmeiras 4, manda aqui o Osvaldo. Rapaz, quer emoção, hein? Osvaldo quer emoção, quer gols. Tomara que seja um jogo de gols, eu prefiro também. O Geraldo de Hortolândia, não é do meu tempo, mas... Eduardo e Lidu, uma dupla... do Corinthians, morreram, faleceram, né? 68. Corinthians 1-0. Faleceram lá em São Paulo, acidente de carro. E foi por isso que surgiu a cunha de porco para o Palmeiras, né? Que era o campeonato que o Corinthians estava disputando. O Corinthians pediu a paralisação. O Palmeiras, naquela época, os dirigentes não quiseram fazer a paralisação do campeonato. Os Corinthians falaram espírito de porco para os palmeirenses e acabou pegando esse período de porco com uma forma pejorativa nessa época. Aliás, você que é um fanático por rádio, Cantinho da Saudade, Fiore Gilhote, quando ele fala de Lidu e Eduardo, meu Deus do céu, só não chora quem já morreu, que coisa emocionante. O Wagner de Hortolândia manda aqui Fabinho Mineiro, Ronaldão e Fábio Luciano. Fabinho Mineiro. Zaruri Tefo. Zaruri Tefo, tudo ponte. Tudo ponte. Bom dia, meus amigos, dupla... Calma aí, gente, calma aí. Toma cuidado. O Matheus James, dupla, o Figo e o Pauleta conseguiram perder para os Estados Unidos na Copa de 2002. Nossa, Portugal vai à loucura com isso aqui. Já tem análise do derby, hein? Tem Corinthians e Palmeiras hoje, informações do futebol de Campinas, 11h31. Repórter CBN.
Quinta-feira, 27 de março de 2025. O presidente Lula afirmou que o Brasil vai recorrer à Organização Mundial do Comércio contra a taxação imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Ele disse que adotará a política de reciprocidade se a OMC não atender ao pedido. A gestão Lula ainda tenta uma forma de negociar e cancelar as tarifas de 25% sobre o aço nacional. Ele também disse que não ficará quieto diante das medidas protecionistas do presidente Donald Trump. O brasileiro deu as declarações no último dia da visita ao Japão. Lula segue agora para o Vietnã. O prefeito de Belo Horizonte, Fouad Nouman, será velado a partir da 1h na sede da prefeitura. A cerimônia será aberta ao público. Ele morreu ontem, aos 77 anos, depois de ficar mais de 80 dias internado por causa de um linfoma não Hodgkin, câncer no sistema linfático. Na noite de terça-feira, Fouad Nouman sofreu uma parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimado. A NASA informou que um asteroide de 130 a 290 metros de diâmetro passou a pouco mais de 5 milhões de quilômetros da Terra na quarta-feira. Apesar de ser uma distância aparentemente grande, o intervalo é classificado pela Agência Espacial Americana como potencialmente perigoso por causa do tamanho do corpo celeste. De acordo com a NASA, no entanto, não existe nenhum risco de o asteroide cair no planeta. Corinthians e Palmeiras fazem a final do Campeonato Paulista na noite de hoje. O jogo será na Neoquímica Arena às 9h35. Diante da torcida, a equipe alvinegra estará em vantagem. Na primeira partida, o Corinthians venceu por 1-0 com gol de Yuri Alberto. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h34. Corinthians 3, Palmeiras 2 de virada. Micael de Hortolândia mandando o palpite dele. O Eduardo Bugrino, Corinthians 1, Palmeiras 2. Mas e aí, Eduardo? O que acontece? Não, mas então, o palpitão premiado é pra acertar o placar do jogo. O campeão, aí vai pros pênaltis nesse caso aí, né? Porque o Palmeiras ganha por um gol de vantagem. Mas o palpitão premiado, que vai dar um prêmio incrível pra você, ouvinte do Arena e também da programação esportiva da CBN, é o placar do jogo. Beleza? Beleza pura. Lembra, Leonardo Barão? Dupla Tostão de Dirceu Lopes. Nossa, aqui o Carlos de Americana. Cruzeiro, 66. O Carlos de Americana aqui foi sensacional. Ele está entre nós, José Neves. Bom dia. Para quem gosta de NFL, nenhuma dupla supera Tom Brady e Rob Gronkowski. New England Patriots. Grande Zé. Uma se aproxima, né, Zé? Patrick Mahomes e Kelsey. Inclusive são jogadores da mesma posição e tem essa discussão agora. Mas eu tô com o Zé nessa. Prefiro Tom Brady, o Giselo, né? Não é mais. Não é mais. Tom Brady. Foi ele que foi por causa da geleia, né? Não foi que descobriu? Enfim, acho que não vem ao caso agora. Isso aí é uma outra esfera aí que a gente não consegue entrar. Bom dia, galera. Rogério Jerônimo manda aqui, Timão 2-1. Bom dia, amigos da mesa. Zamorano e Salas, hein? Nossa, Chile. 98. Nossa. Contra a Itália, 2-2. Agora, outra baita dupla. Um esporte um pouco diferente também, vôlei de praia, Ricardo e Emanuel também, né? Pô, eu conheci Emanuel Rigo, conheci recentemente. No evento, gente boníssima, cara. E assim, um cara extremamente culto. Que isso. Muito inteligente. Emanuel Rego, um multicampeão do vôlei de praia, bem lembrado pelo Fábio Scheibe. Palmeiras 2-0 no Corinthians, é o André Luiz Batista. Tá mandando o papo. Tá mandando o palpite dele. O Luiz Sumarezinho, hoje Palmeiras faz 3-0. Contra o Corinthians, igual a Argentina fez com o Brasil. O Palmeiras tem elenco, comissão técnica, já o Corinthians só tem time. Ô Luiz, não precisava, cara. Pô, já tinha esquecido já a seleção brasileira. Deus me livre. Você lembrou? Fiquei até triste lembrando o jogo de terça-feira. E aí, Fábio Scheibe, o que vai dar hoje, hein? Qual é o seu prognóstico?
em termos de estratégias de Palmeiras e Corinthians? Corinthians vai segurar, Palmeiras vai pra cima? Ou você acha que o Timão não vai deitar em cima da pequena vantagem que tem contra o Palmeiras? A gente muda o chip agora, né? Depois desse fracasso nas eliminatórias da seleção brasileira, agora a gente tem um campeonato nosso aqui, realmente essa decisão, depois de 10 dias do primeiro jogo, o Corinthians levou vantagem, e era essa minha dúvida também, justamente na redação esses dias aí, eu perguntei também para as pessoas, para o próprio Carlão também, perguntando o que o Corinthians faria, né? Se o Corinthians sairia para o jogo, seria empurrado pela torcida também, ou sentaria em cima da vantagem que tem contra o Palmeiras. A gente sabe que o Palmeiras é muito perigoso, essa é a grande expectativa. Eu creio que o Corinthians sairá para o jogo, sim, não ficará apenas recuado esperando o Palmeiras atacar, porque a torcida vai empurrar o time também, e é muito perigoso acabar ficando esperando essa vantagem, que é mínima, né? Lembrando que o Corinthians ganhou por 1-0, então eu creio que o Corinthians vai para o jogo também. A gente vai ter um grande jogo, na minha opinião. O Palmeiras pode aproveitar os contra-ataques também. Teve esses 10 dias, na verdade, que os dois treinadores não contaram com muitos jogadores foram convocados, mas no caso do Palmeiras, o Palmeiras recuperou o Maurício, o próprio Vitor Roque está mais adaptado também. Lá do Corinthians, a gente imaginava que o Garro ia se recuperar, mas a notícia de ontem é que o Garro acabou sentindo novamente uma lesão e é dúvida para essa partida, mas um tempo bom para os treinadores aí alinharem as equipes. O Corinthians hoje tem a chance aí de quebrar um tabu de 6 anos já, né? Sem título. E acho que vai encarar essa final, na minha visão, até de maneira correta, como uma final de Copa do Mundo. Pro Corinthians hoje, o maior rival, você numa seca impressionante, é uma chance de você quebrar esse jejum que tá incomodando demais. Mas, por outro lado, o Palmeiras tá buscando entrar na história do Campeonato Paulista com um feito que é muito difícil fazer. Ô Júlio, 4 títulos paulistas não é pra qualquer um. É um jogo que tem... Somente o paulistano, né? Só é um jogo que tem que ter muita inteligência, muita estratégia. Não pense também o torcedor palmeirense que o Palmeiras vai começar o jogo querendo amassar o Corinthians. Não é assim, porque de repente você toma um gol logo no início, isso acaba atrapalhando toda a estratégia. Eu acho que o início da partida vai ser um início de comedimento das duas equipes, um Palmeiras até para jogar fora de casa, tudo bem que precisa de gols, mas é um Palmeiras que vai começar estudando o Corinthians, talvez o Corinthians pelo entusiasmo de jogar em casa até tome um pouco mais a iniciativa, mas eu tô com o Fábio, eu acho que vai a previsão de um jogo aberto, eu acho que com o passar do tempo, se não ocorrer nenhum gol, né, algo extraordinário acontecer até os 15, 20 minutos, eu imagino um jogo aberto. Aí sim, o Palmeiras se soltando, buscando os gols que tanto necessita, e o Corinthians, por jogar em casa, também dando as estocadas. Um jogo, assim, cara, sem prognóstico. Talvez pela vantagem, que é importante, né, e que em algum momento do jogo o Corinthians vai usufruir dessa vantagem. Acho que o Corinthians, nesta briga, assim, está um passinho à frente, né, rumo ao título. Só que do outro lado é um Palmeiras talhado para decidir, é um Palmeiras acostumado a virar placares, né? Nas últimas decisões foi assim, tudo bem que no Allianz Parque, mas foi assim, né? Então eu vejo um Palmeiras forte também, um Palmeiras determinado a conquistar, porém um Corinthians favorito justamente por entrar em campo já vencendo por 1-0. O Abel Ferreira, ele tem um plano, só que o Ramon também tem um plano. Então, tudo indica que vamos ter um grande jogo na Neoquímica Arena. Eu tô muito otimista para que seja um jogo legal. É jogo de estratégia, né, Joel? A gente fala assim, o Palmeiras precisa ganhar, vai que nem louco. Não pode também. Como que você vai partir igual louco pra cima do Corinthians? Não, eu acho que vai ser um início de jogo ali, estudado, tal. Aí sim, com o desenrolar, permanecendo um 0-0, o Corinthians, por jogar em casa, vai agredir, o Palmeiras, pela necessidade, também vai agredir. Sei não, previsão até de gols, cara. Previsão Agora, de gols. Tem um detalhe em relação a esses, os jogadores que estavam servindo às seleções. Eu acho que, apesar do Palmeiras ter um número maior de atletas envolvidos em data FIFA, os jogadores do Corinthians que foram convocados e já retornaram, inclusive participaram do último treinamento, o Carrillo e o José Martínez, se eles não estiverem bem fisicamente, o Garro, como disse o Fábio Scheib, provavelmente não vai pro jogo, né? Então, eu acho que o Corinthians perde muito se esses atletas não estiverem em campo. Claro que o Palmeiras teve um probleminha no avião com o Richard Rios, né? Parece que um raio caiu, ou tava ele e o Romero, né? E aí tiveram que trocar de aeronave e aí atrasou um pouco o retorno deles, mas também já chegaram. Mas se esses dois atletas não estiverem bem fisicamente e mentalmente para um jogo tão importante, eu acho que o Corinthians perde bastante em relação a esses jogadores que estavam servindo às seleções.
Só pra gente fechar aqui as participações, a galera ainda manda. Hoje é o Dia Nacional, hein, do casal. E a gente falou que duplas, né? Que a gente fala. Essa expressão ficou muito conhecida com o casal 20 do Washington e Assis no Fluminense, depois Romário e Bebeto. E a galera tá mandando aqui duplas. Casal no futebol, né? Puyol e Piquet, manda aqui o Rodrigo de Paulínia. Foi bem, hein? Denis Marques e Alain Mineiro no Atlético Paranaense, né? Título brasileiro. Alain Mineiro fazia gol, né? Fazia. Acabou com a Ponte em 2008, fez gol na final. Pelo Palmeiras, né? E o Alex Mineiro também, né? Alex Mineiro e Oséias também no Atlético Paranaense, né? Paulo Nunes e Oséias no Palmeiras. Paulo Nunes e Jardel no... essa foi dupla, é verdade. Hein? Paulo Nunes e Jardel foi dupla, nossa. Ganhar o primeiro jogo meio que mascarou a desclassificação precoce do Corinthians na Libertadores. Se perder o título hoje, o técnico cai, manda aqui o André Batista. Eu acho que vai depender muito da derrota, uma possível derrota, né? Mas se for um jogo assim... pênalti. Eu acho que vai pressionar muito. Mas eu não tô tão convicto. Não serão assim, dias tranquilos. Eu não tô tão convicto assim que há poucos dias do início do Brasileiro, o Corinthians vai querer trocar o Ramon agora. E vamos ser sinceros, né? Mesmo com a eliminação Libertadores, não é o momento ainda. Espera um pouquinho, porque o que ele fez ano passado ainda precisa ser lembrado, tirando o Corinthians da penúltima colocação do Brasileirão. Adalgis, Pitbull e Nunes. Nossa, Guarani. Deus, eu vi, hein? Guarani, eu trabalhava já. Eu vi também. Adalgis tinha o cabelo estilo Chitãozinho, chora roça. Pois não, Fabio? Não, você falou sobre o início do Brasileiro, né? Acho que é um fato de se lamentar também. Uma grande decisão como hoje, quinta-feira, os times não vão ter nem tempo de se recuperar, até mesmo comemorar o título. O próprio torcedor também tá jogo atrás de jogo, encavalando o jogo até a seleção brasileira. É final de Paulistão, já começa o Brasileirão. A gente também não tem um momento também para curtir o que é o futebol também, né? Mesmo com a vitória ou com a derrota, amanhã já tem preparativo aí pro começo do Brasileirão. É muito jogo em cima de jogo, né, Julio? Verdade. Só para acabar aqui a questão das duplas, o Roberto Estradiotto de Hortolândia manda aqui Diego Armando Maradona e Careca. Mas tem mais uma também que a gente precisa falar. Fabão e do São Paulo, o zagueiro. Dias. Não. Pirulito, Alex Dias. Não. Ai, cara. Lugano. Fabão é Lugano. É porque essa época só pode jogar com 3 zagueiros. Não, mas o Fabão e o Mineiro Lugano... Josué, pô. Josué. Raí Miller. São Paulo. Ralf e Paulinho. Rincon, Christian Elias. César e Paulinho, né, também. Rincon, Ivan Peta, Ricardinho, Marcelinho, Luizão, Edilson. Acho melhor a gente... Aqui, ó. 11h43. Tevez e Nilmar. Robinho e Alberto. Robinho e Alberto no Santos. Era Robinho e Diego, pô. Tá louco. É Diego, é verdade. Isso foi, cara. Esqueceu. 11h44, voltamos já. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Última rodada da primeira fase da Superliga Masculina acontece hoje. Todos os jogos às 9h. Minas e Praia Clube, Cruzeiro e Blumenau, São José contra Suzano, Joinville versus Goiás, Guarulhos contra a Neurologia Ativa e o Vôlei Renata joga contra o SESI Bauru, jogo que já foi final de Superliga na edição do ano passado. Vamos lá, se o Vôlei Renata conseguir uma vitória, pode até terminar na segunda colocação. Mas em caso de derrota, dependendo do resultado, o Vôlei Renata pode perder aí a terceira posição para o próprio SESI Bauru em caso de derrota. O jogo no ginásio do Taquaral, os ingressos já estão esgotados. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida.
Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. 11 horas e 48 minutos, informações agora do futebol de Campinas, meu caro Antônio Lupi, infos do Guarani. Vamos lá, o Guarani segue a preparação para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Guarani oficializou o empréstimo, do Ian, o Ian Henrique, jogador formado na base, 19 anos, para o time sub-20 do Internacional. O Guarani também informou que Lucas Adel teve o contrato rescindido. Ele não disputou o Campeonato Paulista, estava disputando pelo Azures, lá do Paraná, e agora não tem mais vínculo com o Guarani. Vai jogar a Série B, hein? Azures? O Lucas Adel vai jogar a Série B pelo Volta Redonda. Volta Redonda. É um dos estreantes, na Série B do Campeonato Brasileiro. Voltaço. O Voltaço lá do Rio de Janeiro. O Volta subiu ao lado do Remo. Quem mais subiu? Remo... Atletique. Volta Redonda, Atletique e Ferroviária. Isso. São os estreantes aí, são os times que subiram para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ô Júlio, ontem o Guarani lançou aí um podcast, mais um canal direto com o torcedor. O Rômulo estava presente, além de outro, o próprio, esqueci do CA. Gustavo. Não. Adriano, do marketing, que aliás vai ter o lançamento sábado do novo uniforme e as comemorações para mais um aniversário do Guarani, e além do técnico Maurício Souza, que falou a respeito da busca por reforços e o perfil de atletas que o Guarani está buscando. Eu sei que a torcida ela fica impaciente, eu não escondo que a gente precisa de reforços, nós estamos atrás deles, mas a gente até por essa dificuldade de mercado, a gente optou em manter 80%, 90% do grupo que estava no Paulista e trazer jogadores pontuais, para que a gente possa aí sim potencializar e buscar esse acesso. A gente quer um jogador para cá que ainda tem ambição, independentemente da idade que ele vem. A gente fala muito de jogador mais experiente, jogador menos experiente, jogador mais cascudo, mas o mais importante para a gente é jogador que ainda tem ambição, entendeu? Que ainda veja na carreira dele possibilidades de estar aqui o ano que vem numa Série B e aí negociando, sentando com a diretoria para negociar um salário melhor. Sim. E no outro ano na Série A, negociando um salário ainda muito melhor, enfim. Jogadores que a gente sabe que vão ter ambição, que tem fome, não que venha para cá bater uma bolinha, que tá tudo bem, se ganhar, se perdeu, não. A gente... eu tenho vivido muito o clube e eu sei do quanto é importante pra gente, para todo mundo, tudo que envolve o clube, para a torcida, para os associados, para quem está diariamente, é uma torcida muito apaixonada. Foi demais. Uma torcida que a gente percebe que é uma torcida que vem há algum tempo sofrida, que tem que entender que nós não somos o culpado por Guarani viver um momento delicado, nós estamos aqui justamente tentando fazer com que a gente consiga levar para eles alegria e tentar tirar o Guarani dessa situação. É um clube de muito potencial e o mais importante, de uma gestão que quer muito oferecer aquilo que é o necessário para que a gente consiga os nossos objetivos. Eu não escondo do torcedor, não vai ser uma luta fácil, não vai ser uma Série C fácil. Talvez, Série C não é fácil, talvez pelo que eu vejo, pelo que eu tenho estudado, pelo tempo que eu estou no futebol, talvez a mais difícil da história, a Série C, times qualificados,
time se estruturando, porque o futebol não tem outro caminho. Ou você se estrutura, ou você oferece condições, ou você não vai ter possibilidade de, né, disputar uma série mais alta, enfim. E os clubes estão todos eles tentando fazer dessa maneira. Mas, assim, eu acredito muito no que nós temos hoje, acredito muito no nosso potencial. Durante esse podcast, o Rômulo Amaro também falou bastante a respeito de SAF. Detalhou como é que está o processo, né, para receber, quem sabe, interessados. Disse que até agora não tem nada de concreto, de papel na mesa, para que um grupo assuma aí a SAF do Guarani. Aliás, tudo ainda passa pela questão aí do Estatuto do Guarani, que está sendo reformulado para liberar esse tipo de investimento no Guarani. Foi muito bom, muito bem feito, aliás, parabéns aos envolvidos, né? Departamento de Comunicação, o próprio Adriano, né? Que conduziu aí a entrevista e foi muito bem, com a participação dos torcedores através do chat, o Maurício Souza também falando sobre as questões do marketing, o outro Adriano, membro do CA, e o Rômulo Amaro respondendo as dúvidas aí, e muitas dúvidas a respeito de SAF, e ele detalhou que tem uma empresa também que está cuidando de todo esse processo para entender e receber aquela que for mais vantajosa ou aquela que se encaixa melhor na realidade do Guarani. Eu acho que o Guarani precisa, de todas as formas, melhorar a comunicação com o torcedor. Se o podcast agora do clube ajudar e auxiliar nisso, que realmente tenha vida longa, acho que vai ser importante. Claro que um podcast institucional não vão ter perguntas apimentadas, fortes, às vezes necessárias, mas acho que já é um caminho para melhorar a comunicação, que hoje é quase nula, né? O Guarani tem muita dificuldade em se comunicar com o torcedor, e isso precisa ser melhorado rapidamente. Algum assunto, Carlão, que você queira destacar, ou então as saídas de Ian Henrique e Lucas Adel? São dois jogadores. O Ian da base, né? Eu lembro até, acho que nós fizemos juntos, né? A estreia do Ian no profissional contra o Londrina, né? E ele teve ali uma participação mediana. Me chamou a atenção a bronca que ele levou aquele dia do Matheus Bueno. Nossa, me incomodou muito. Nossa, eu também, achei que pegou muito peso. E foi ali na nossa frente, né? Mas foi um menino que passou por altos e baixos, ou mais baixos, né? No time profissional. Pegou também um momento complicado do Guarani. Foi ele que foi expulso contra o Sport Recife, Júlio? Foi, né? Deu um pisão no Barleta. Isso, e num lance desnecessário. Mas agora vai, né, para um outro centro, né, e para um clube grande. Pode ter aí o destino que teve o Rafael Freitas, por exemplo, que vai permanecer no Santos. Então é a hora de aproveitar esta baita oportunidade num clube estruturado, gigantesco como é o Internacional. E o Lucas Adel também, uma passagem super discreta, não teve aí sequer lampejos, né? Colaborou em alguns momentos, mas nunca chamou atenção, e vai para uma Série B, né? É uma boa oportunidade, vai pro Volta Redonda, de repente vai lá, se encaixa e consegue aí, né, alçar voos mais altos na carreira. Mas dois jogadores com passagens, assim, bem regular, né? Bem tranquila, mas em nenhum momento chamou atenção. E o japonês parece gente boa, né? O Ryuta Takahashi. Já tá falando boa tarde, muito bom, né? Já é uma evolução, cara. Ontem encontrei, fui numa pastelaria, tinha um cara que falava japonês lá, eu tava comentando isso com ele. Tem um jogador no Guarani, ele falou assim, é muito difícil porque dentro da língua japonesa tem 3 tipos de comunicação. Eles comunicam de 3 formas, é como se tivesse uma variação dentro da própria língua, é bem complexo. Aí ele falou assim, ele vai ter que tentar entender via inglês, que é mais próximo da lógica do português do que, de fato, o japonês, senão ele vai ter muita dificuldade. A comunicação vai ser realmente um desafio aí pro Ryuta Takahashi. E a Ponte Preta, meu caro Lupe? A Ponte segue a preparação para a Série C do Campeonato Brasileiro. Diogo Silva, goleiro, que aliás está aí na expectativa, né, de receber um prêmio da Federação Paulista como um dos destaques do Campeonato Estadual. Ele teve, dentro do elenco da Ponte, a maior média, a nota um pouco mais alta em relação aos outros atletas, segundo o SofaScore, que é um site que faz as estatísticas do Campeonato Paulista. E o Diogo Silva fala sobre a preparação agora visando a Série C e a experiência dele na divisão. Olha, eu disputei uma vez só, né? Mas a gente sabe que tá uma competição muito difícil. Eu tenho falado, né, para as pessoas que é uma Série B disfarçada, porque se vocês olharem as equipes que estão lá, tanto a Ponte como outras já jogaram Série A, e figurinhas carimbadas
da Série B. Então nós estamos bastante focados, um treinamento de nível altíssimo, porque para a gente não ser surpreendido, para a gente desde o início ao fim fazer um grande campeonato e a gente conquistar o nosso objetivo, que é o acesso, e aí assim, depois com o acesso garantido, aí assim a gente pensar no título. Mesmo quando a gente estava ali jogando outros campeonatos, a Série B, a Série A, a gente dava uma olhadinha, até porque às vezes tem algum companheiro, algum amigo, né? Algum time que a gente já passou, e eu vi que para se classificar na primeira fase você tem que ter um número altíssimo de vitórias, né? Então não vai poder ter momentos ruins muito longos, tem que ser o mais curto possível se tiver, né? Vamos trabalhar para que não esteja, para poder classificar, então não vai poder se empolgar com uma vitória, com um momento bom, e também não deixar se abater demais caso aconteça alguma derrota, porque você tem que ter um número alto de vitória, porque senão você acaba sendo eliminado já na primeira fase. É uma Série B disfarçada. É assim que está colocando como rótulo a Série C de 2025 o goleiro Diogo Silva da Macaca, Júlio. Em muitas situações a Série C é até mais difícil, né, Fábio Chaib, do que a própria Série B, né? Ainda mais porque tem viagens, campos mais pesados, é bem desafiador mesmo, né? E a leitura do Diogo Silva é perfeita, realmente, porque a Série C é um tiro curto, né? Apenas 19 rodadas, apenas um turno da competição, não tem ida e volta. Então, isso que ele falou realmente é verdade. É claro que vitória sempre vai agregar muito à sua campanha, mas esse tiro curto aí não permite você ficar se lamentando com derrotas também. Uma fase ruim também acaba prejudicando até o trabalho. Foi muito bem na leitura do Diogo Silva e realmente essa Série C tem cara de Série B com muitos times que já disputaram Série A, Série B, como foi dito pelo goleiro. Acho que a Ponte Preta tem que focar aí no sprint aí inicial para dar um bom desempenho até o final da competição. Já começa fora de casa contra o Figueirense, né? Que é um dos adversários tradicionais aí que a Ponte vai enfrentar nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Para finalizar aqui o nosso CBN Esportes dessa quinta-feira, as últimas participações aqui. Não esquecemos do amoroso Luizão, não, viu? Falei. O Hernandes, o Carlão mencionou. Opa. Talvez, acho que você não estava ouvindo na hora, mas nós mencionamos sim. Júlio Nascimento e Carlão, Felipe Pereira e Thaís Azevedo. Manda aqui o José Luiz Pires. Opa! Foi excelente, hein? Sensacional, hein? Obrigado, uma honra. Você tá de fora, Lupe. Não, mas eu não encaixo com ninguém. Eu sou totalmente esquisito. O Nelson... Cabelo iguarizo também. O José Bueno Filho fala 3-0 pro Palmeiras hoje. Bom dia, equipe do Não, cara, o Fábio, ele pede também às vezes. O Bom Dia CBN Esportes, Guilherme Douro Verde, duplas marcantes, Miller Luizão, Djalmin Rivaldo, Palmeiras de 96. Nossa, uma dupla pro Fábio. Você acha que seria realmente interessante estrear Paulinho, Vitor Roque e Maurício retornando de lesão grave numa final? Vai dar certo? 10 segundos, sobe o Chaib. Acho que não. Acho que o Paulinho fica pro Brasileirão no final de semana. Hoje vai apenas dar força pros jogadores ali na concentração, viu, Julião? E aqui o Emerson manda Eliel e Cabelo também. Nossa, grande dupla. Essa aí dá prejuízo até em outros cenários, né? Terminou o CBN Esportes, 4 horas, tem muito da final do Paulistão com Antônio Lupe, Carlão de Freitas, William Cabelo e Fábio Chaib. A gente volta amanhã, hein? Às 11 horas, com toda a repercussão do campeão paulista 2025. Até lá. CBN Esportes Campinas. EP Agro. Nessa semana vamos falar